Pronto, agora nós vamos fazer a correção. Na número 1, nós já tínhamos feito até o quarto termo. Então, ele está pedindo o seguinte: nessas condições, marque a alternativa correta. A alternativa A está dizendo que o A5 é igual a 185, ou seja, o quinto termo. Então, nós vamos ter que descobrir. Então, qual que era a fórmula que a gente tinha? Então, a gente tinha que AN é igual a N menos 1, aqui é 3 vezes, né? A, que é igual a 3 vezes a N menos 1 mais 1, certo? Então, a gente tinha, né, até o quarto termo. Então, continuando aqui, então, o A5. O A5 ficaria 3 vezes A5 menos 1 mais 1. Então, vai ficar 3 vezes 5 menos 1, então A4 mais 1. Então, 3 vezes. O A4 que a gente tinha era 61, então eu tenho 61 mais 1. 3 vezes 61 vai dar 183. 183 mais 1 é 184. Na alternativa A, está falando que o A5 é 185, então essa aqui não está correta. Vamos partir para o A6. Então, A6 é igual a 3 vezes A6 menos 1 mais 1. Então, 3 vezes A6 menos 1, 5 mais 1. 3 vezes, quem que é o A5 aqui? 184 mais 1. Então, quanto que é 3 vezes 184? 552 mais 1, que vai dar 553. Na letra B, está dizendo que o A6 é 553. Então, a alternativa correta, letra B. Número 2. A número 2 está pedindo para determinar os 5 primeiros termos da sequência. Então, a gente já determinou 4. Então, determinamos o A1, que é 2, o A2, 7, o A3, 12 e o A4, 17. Então, só falta o A5, né? Porque pediu só os 5 primeiros termos. Então, qual que era a fórmula que a gente tinha? A, N menos 1 mais 5. Então, a gente tem aqui, tá faltando um A5. Então, A5 menos 1 mais 5. Então, A5 menos 1, 4 mais 5. Quem que é o A4? Então, A1, A2, A3, A4. 17 mais 5, que vai dar 22. Então, as sequências, os 5 primeiros são 2, 7, 12, 17 e 22. A número 3 está pedindo assim, está falando da sequência. Nessas condições, o número de palitos de fósforo necessários e suficientes para Elisa executar a construção da 10ª etapa é. Então, eu quero o A10, se é a 10ª etapa. Então, a fórmula que a gente tinha era AN, que é igual a 3n ao quadrado mais 3n dividido por 2. Então, voltando aqui. Então, eu quero o A10, porque é a 10ª etapa. Então, 3 não tem sinal, vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10. Isso tudo dividido por 2. Primeiro, eu vou resolver a potência. Então, vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado, 100, mais 3 vezes 10, dividido por 2. Então, eu tenho 3 vezes 100, 300, mais 3 vezes 10, 30, dividido por 2. Então, aqui 300 mais 30, 330 dividido por 2. Continuando aqui, então 330 dividido por 2 vai dar 165 palitos de fósforo, que é a alternativa D. Número 4. Na número 4, a gente tem, né,
que um professor de matemática propôs aos alunos que escrevesse até o número 100, né? Sendo que tivesse 20 linhas e 5 colunas. Ou seja, cada linha vai de 5 em 5. Então, ó, as linhas terminaram em quais números? Então, a primeira linha, A1, terminou em 5, A2 terminou em 10, A3 terminou em 15, A4 em 20, A5 em 25. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25. Então, tá indo dessa forma, certo? O que vai acontecer aqui? Ele quer na 50ª linha. Então, eu tenho aqui o quê? O A1 é 1 vezes 5. O A2, 2 vezes 5. O A3, 3 vezes 5. O A4, 4 vezes 5. Então, quer dizer que o A15, que é o que ele quer descobrir, na 15ª linha, que tá falando aí, terceira coluna, eu vou ter aqui, ó, 15 vezes 5. 15 vezes 5 vai dar quanto? 75. Então, quer dizer que nessa linha vai terminar com 75. Então, eu vou ter os números, olha, 71, 72, 73, 74 e 75. É a 15ª linha. Ele quer a terceira coluna. Então, primeira, segunda, terceira coluna. Qual que é o número que a gente tem? Número 73. Alternativa B. Na número 5, tá falando de umas mesas. E a gente tem que preencher uma tabela. Então, na tabela tem a configuração 1, 2, 3, 4, 5 e N. E aqui a gente tem os números de mesa. Então, quais são as mesas? Então, na primeira etapa e na primeira configuração, eu tenho uma mesa, depois 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas, 5 mesas. E aqui eu vou colocar N mesas. Agora, eu tenho que descobrir quanto que vai dar aqui, ó. Então, eu tenho, na primeira configuração, quantas cadeiras eu tenho? Quantos lugares? Então, eu tenho 4. Na segunda, eu tenho 6. Na terceira, eu tenho 8. Na quarta, eu tenho 10. Tá, então qual que é a configuração que eu tenho aqui? Vocês podem pensar, tá crescendo de 2 em 2, 4, 6, 8, 10. Mas qual que é a relação desse número com o número de mesas? Então, eu posso ter que... Então, aqui é fácil. Então, se está crescendo ou aumentando de 2 em 2, então aqui vão ser 12. Mas para eu descobrir a forma, a lei de formação. Então, se eu pensar que eu pegar aqui o número de mesa, multiplicar por 2 e somar mais 2, vai dar certo, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. E 2 vezes 5, 10. Com mais 2, 12. Então, quer dizer que a configuração é o quê? 2 vezes N, ou seja, vezes o número de mesa, mais 2. Vai dar certo sempre. Então, essa é a letra A. Completamos a tabela. Letra B. Quantos lugares no máximo estarão disponíveis em uma configuração com 100 mesas? Então, vamos usar a fórmula e vamos descobrir. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 100, porque não é 100 mesas que a gente quer descobrir, mais 2. 2 vezes 100, 200, mais 2. 200 mais 2, 202 lugares, se tiver uma configuração com 100 mesas, certo? Aí agora número 6. Os termos de uma progressão aritmética podem ser determinados a partir da expressão. Então, a gente tem AN, que é igual a 3N mais 2. A diferença entre o 15º termo e o 5º termo vai dar qual número aí? Então, o 15º é o A15. Então, eu vou fazer o A15, que é que tá pedindo, menos o A5, porque a diferença
né? A subtração do A15 e o A5. Então, eu vou descobrir cada um deles primeiro. Então, eu tenho aqui o A15 vai ser substituindo. Então, vai ficar 3 vezes 15 mais 2. 3 vezes 15, 45. Mais 2, 47. Agora, eu vou descobrir o A5. A5 que é igual a 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. O que eu tenho que fazer no A15 menos A5? Então, o A15 deu 47 menos o A5, 17. Então, 47 menos 17, 30. Aí você vai olhar e vai falar, professora, mas não tem esse número aí na resposta. Mas vamos pensar. Ele é um múltiplo de 5, 30? Eu consigo dividir exatamente 30 por 5? Sim. Então, a letra A está correta. Vamos ver se as outras estão corretas ou erradas. Letra B, é um par maior que 40? Não, 30 não é maior que 40. Ímpar maior que 20? Ele é maior que 20, mas ele não é ímpar. E um primo menor que 20? Ele não é nem menor que 20 e nem número primo. Então, alternativa A, porque ele é um múltiplo de 5.